Olá, tudo bom com vocês? Quanto tempo eu não falo de Gossip Girl aqui neste canal, hein? Pois é! Pra quem ainda não viu, eu postei aqui na comunidade do YouTube dizendo que eu não faria mais vídeos semanais aí da série como eu estava fazendo, mas ainda teremos alguns vídeos aí de vez em quando eu achar pertinente, quando eu achar que eu tenho alguma coisa pra falar. Resumidamente aí, pra quem é curioso, eu não gosto de gravar vídeo correndo e aí grava no mesmo dia pra postar e tem horário, tem aquela coisa. Eu não tava feliz fazendo esses vídeos, então toda vez que eu postava, eu pensava em alguma teoria e eu pensava, meu Deus, eu deveria ter falado isso, eu poderia ter falado outra coisa, sabe? Então eu acho que cada um tem um jeito aí de gravar pro YouTube e eu tenho o meu, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo correndo, por isso que os resumos de Legacy, por exemplo, eu posto dias depois, porque eu fico pensando em teorias, assisto o episódio várias vezes, e com Gossip Girl eu basicamente não conseguia fazer isso, então eu espero que vocês entendam aí a minha posição, tá bom? Mas fiquem tranquilos, pois sim, nós ainda teremos vídeos dessa série maravilhosa, eu ainda tô assistindo, eu ainda tô apaixonada, tem alguns episódios bons, outros nem tanto, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Pra quem ainda não sabe, a série vai entrar aí em um hiatus até novembro, que é quando volta com o episódio 7, então como a gente já chegou aí na metade da primeira temporada, eu acho que já dá pra gente bater aí um papinho sobre as coisas boas e as coisas ruins, que são poucas, tá? Se você ainda não viu os últimos episódios, cuidado, pois esse vídeo, obviamente, tem muitos spoilers, tá? Mas chega de enrolação e bora falar dos pontos positivos e negativos da nova Gossip Girl. Bom, eu vou começar então falando sobre os pontos positivos e depois eu falo dos pontos negativos, na minha opinião, obviamente, que são poucos, tá? Os pontos positivos pra mim são muito maiores. Já vou começar então com polêmica, porque eu sei que o fato de já saber quem é a Gossip Girl é uma coisa negativa pra muita gente, porém pra mim isso é extremamente positivo. Eu adorei essa nova dinâmica, eu adorei saber os bastidores da Gossip Girl, como ela voltou, como está surgindo. É muito legal ver aí por trás de todos os posts, o que vai postar, o que não vai postar. Eu adoro isso. Eu acho que se tivesse uma nova Gossip Girl aí, misteriosa, que a gente não sabe quem é, ia ficar cansativo e repetitivo, e eu acho que a série veio justamente para ser diferente da série anterior e não seguir aí o mesmo padrão. É claro que tem muitas coisas que a gente compara, que é bem parecido, que tem aquela essência, mas eu vejo mais como uma homenagem do que uma cópia especificamente. E eu preciso dizer que eu amo a Kate do fundo do meu coração, eu acho que ela é uma excelente personagem, eles têm desenvolvido ela muito bem, mas eu ainda acho que ela esconde um segredo, gente, eu não sei, assim... Eu olho pra ela e eu fico, cara, ela tem algum passado, ela tem alguma coisa. Eu já pensei em inúmeras teorias, fico me perguntando se ela conhece o Dan Humphries, se ela quer, sei lá, ser melhor que ele, mas eu ainda acho que sim, ela sabia quem era a Gossip Girl, ela já sabia de tudo isso, sim, e aí ela fingiu que não, sabe? Eu acho que eles têm aí uma excelente oportunidade pra poder criar uma história aí sobre a Kate, sobre o passado dela. Eu acho que ela é uma personagem muito misteriosa, mas ao mesmo tempo eu me preocupo com as minhas próprias expectativas, porque pode chegar em algum momento que não vai ser nada, assim. Eu tô criando aí todo um negócio na minha cabeça, e aí... sei lá, ela pode ser uma pessoa de 24 anos que é uma professora e ponto final. Mas eu me apeguei tanto a essa mulher, assim, de verdade. Eu acho ela muito engraçada, muito fofinha, e eu tô começando a entender mais o lado dela em alguns momentos, que eu fico preocupada quando as pessoas descobrirem quem é a Gossip Girl, de alguma coisa acontecer com ela. Eu não quero que ela seja presa. Eu vejo uma galera aí torcendo pra ela ser presa, e eu falo, não, pelo amor de Deus, ela não pode, ela é muito fofinha.
Então, outro ponto positivo pra mim também é a modernidade, né? Nós vimos aí a vida dos influencers na escola. É uma série que é de fato extremamente atual, tão atual que às vezes enche o saco. Vocês acreditam que a galera começa a falar de redes sociais o tempo todo, números e isso e aquilo, e eu começo a ficar irritada, entendeu? Porque eu vivo aí nesse mundo de influencer, não tanto quanto algumas pessoas especificamente, né? Porque eu escolhi falar sobre séries, não sobre a minha vida pessoal, isso é muito bom. Mas eu coloco isso tanto em ponto positivo como negativo também. Eu acho que depende da forma que a gente vê, sabe? Eu me identifico em vários momentos assim, principalmente naquele episódio que a Julian começa a falar, não, eu vou ficar com a cara limpa, eu vou ser eu mesma e tal. Eu acho que ela é uma excelente personagem e ela tem uma excelente história. Nós vimos no final do 6º episódio aquele vídeo que o Max enviou dele com o Rafa e eu fiquei absolutamente chocada. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Socorro! Mas eu adorei aquele momento porque eu acho que é isso que é Gossip Girl, sabe? Treta atrás de treta. Eu sinto que em alguns momentos eles estão com medo, talvez, de ousar, né? Justamente pela vida que a gente vive hoje em dia aí na internet, que muitas coisas são problematizadas, só que Gossip Girl sempre foi uma série bem novelão, que tem esse tipo de treta mesmo, acontece, é um monte de gente que faz merda, e aí corrige os erros, depois faz merda de novo, né? Então esse momento eu acho que foi um excelente gancho para os próximos episódios, porque a Kate, eu acho que ela vai começar a se questionar mais sobre esse mundo aí de Gossip Girl, esse mundo aí que ela criou, né? E aí o Rafa apagando a mensagem vai deixar as coisas ainda mais loucas, né? Porque o Max possivelmente ele vai começar a se questionar por que que a Gossip Girl não falou nada a respeito e por que que não postou o vídeo, né, necessariamente. Então eu não sei se ele vai começar a desconfiar que a Gossip Girl é o Rafa ou alguém que é amigo dele, não sei. Então eu acho que esse pode ser o começo da queda dos professores da Kate, especificamente, porque ela tá mais ali na linha de frente, né? Existe aí uma teoria que o Rafa, ele possivelmente vai hackear a Gossip Girl, ele pode facilmente ali trocar a senha e tudo mais, porque ele já tem essa senha, né? Mas, como a minha amiga Tabata fala, isso seria uma coisa extremamente clichê, eu acho que todo mundo já espera que isso aconteça e eu espero que não, mas são só teorias, né? O fato deles colocarem o Rafa meio que como um vilão, eu também achei positivo, porque a gente ainda não conhecia direito o personagem. Tinha aquela coisa do Max ficando em cima dele, ele falando, não, você é meu aluno e não sei o quê. E aí, a partir do momento que eles ficaram juntos e esse homem tirou a máscara dele, você fala, puta merda, esse homem realmente, ele pode ser muito ruim mesmo. Ele é extremamente manipulador, ele é maluco real. Quando ele vai ali atrás do pai do Max, eu fiquei, gente, esse homem não presta. Mas é exatamente isso que eu gosto, gente. Treta em cima de treta, tem que ter essa tensão, tem que ter acontecimentos aí bombásticos pra prender a nossa atenção. Então eu acho que esses primeiros episódios foram apenas uma apresentação, assim, uma introdução a esse novo universo aí dentro de Gossip Girl. Mas os próximos episódios, depois de tudo que aconteceu, com a Julian beijando o Obi, com essa treta do Rafa também, eu acho que serão episódios assim com treta atrás de treta e muita confusão, dedo e gritaria. Bom, e já que falamos do Max, então, outra coisa que pra mim é extremamente positiva é a construção do nosso trisal, que tava todo mundo ansioso aí pra que acontecesse logo. E eu acho muito legal e muito importante como eles construíram essa história. Reparem bem que eles conseguiram desenvolver bem cada um dos personagens individualmente antes deles ficarem juntos, assim, os três especificamente. Então, no começo, a gente tem ali aquela crise no namoro, porque eles passaram a quarentena juntos, então tá naquela mesmice. E aí a Audrey acaba ficando com o Max, e aí o Aki também acaba ficando com o Max. Eles têm essa treta, descobrem, o Max fica com o professor. E aí, ao longo de toda essa história, a gente ainda via os conflitos familiares e o que eles estavam passando. Então, é muito legal ver toda essa ligação acontecendo, por mais que eles já se conhecessem antes, tudo mais, eles não tinham essa coisa
romântica, não sei se é romântica ou se é só safadeza, mas eu acho que tem um certo romance sim. Então a gente vê todo o drama da Audrey com a mãe dela, a gente vê também nesse último episódio o Aki e o seu pai, a gente vê que tem uma tretinha ali, a gente vê também toda a confusão do Max com o Rafa, a gente vê a ligação, o drama familiar dele com os pais, até chegar o momento da mãe da Audrey no hospital, e aí os dois dando a maior força e tal. Então a gente vai vendo, a gente vai conhecendo esses personagens individualmente, o que eles estavam passando antes de rolar esse trisal. Então por isso que pra mim aquela cena dos três ficando juntos foi muito importante e foi muito legal a forma que aconteceu, sabe? Porque você vê que tem um sentimento também, eles estão passando por momentos difíceis, eles estavam se gostando, então não fica só naquela coisa de putaria, entendeu? Então a gente vê um trisal sendo bem desenvolvido, como muitos casais aí na série são desenvolvidos, sabe? Não ficou só nessa coisa de vamos transar e tal. Talvez no começo sim, mas agora eu acho que o negócio vai mais além e por isso que eu gosto dessa construção. Vocês já repararam também que toda vez que a série foca na história do Max, da Julian e da Audrey, o negócio fica mais interessante? Não queria falar não, viu? Mas pra mim eles são sim os personagens mais interessantes dessa série. Eu gosto de outras pessoas, eu gosto da Luna, eu tô começando a gostar do Aki, mas eu ainda, assim, preciso que aconteça alguma coisa bem chocante com ele, pra ele se impor mais, sabe? Ele não se impõe muito, então a gente não sabe muito bem o que passa na cabeça do personagem, mas eu acho que ele tem muito potencial. Gosto muito da Monet também, mas, assim, a Audrey, o Max e a Julian, pra mim, não tem pra ninguém, gente, desculpa. Fora que a dona Audrey, que conquistou meu coração desde o começo, só que pra mim ela só tem crescido, assim, cada vez mais. Eu sei que não é legal ficar comparando constantemente, mas, gente, não tem como não comparar ela com a Blair. Ela é extremamente Blair em vários momentos. Claro, Blair Waldorf, insubstituível, todo mundo sabe disso. Mas, por exemplo, naquele momento que ela começou a surtar com todos os médicos e xingando as enfermeiras e falando um monte de coisa, eu estava vendo a Blair naquela situação. A Blair fazia isso, ela tem um jeitinho. Cara, eu fico chocada. Assim como o Max, em vários momentos ele tem um jeitinho de Chuck, mas eu ainda acho que a Audrey e a Blair é mais, assim. Tem até um momento, né, extremamente engraçado que ela tá no banheiro e começa a gritar, começa a surtar, porque teoricamente ela tirou o Aki do armário para os pais, então ela fica ali surtando sozinha e aquilo também é extremamente Blair. E eu acho que um ponto muito positivo, não somente da Audrey, mas do Max também, é que eles são personagens, como eu posso dizer isso? Mas são personagens reais. Eu acho que a Julian, até mesmo pela profissão dela e tal, por ela ser influencer, fica muito naquela coisa de redes sociais, e eu tenho que pensar na minha imagem, até porque a Monet e a Luna fica ali na cabeça dela, né? Mas a Audrey, ela não tem isso. Então parece que, tipo, ela e o Max, eles têm problemas reais, problemas que vão além aí do mundo virtual, e eu acho isso também muito positivo. Outra coisa que eu acho extremamente positivo é como eles construíram todos os dramas familiares aí dos adolescentes, né? Uma coisa muito comum na Gossip Girl antiga era justamente os problemas que os adolescentes tinham em suas casas. Então a gente não tinha só aquela coisa de, eles têm problemas na escola, competição na escola e tudo mais. Não, também tinham esses problemas reais que eu falo pra vocês. Então a gente tinha Lily Vanderwoodson, por exemplo, que tinha um puta destaque na série e em vários momentos ela tinha ali o mesmo destaque que os adolescentes, né? E eu tô gostando como essa nova Gossip Girl tem feito as coisas assim com muito, muito, muito cuidado, mostrando esses problemas que eles têm em casa. Eu acho que o grande ponto é justamente a vida da Audrey, né? Ela realmente tem uma história, assim, que eu gosto de acompanhar, sabe? Eu gosto de entender a história dela, eu gosto de ver essa relação dela com a mãe, entender como as duas estão se sentindo. Eu gosto da treta do Max com os pais. A gente tem até mesmo esses conflitos aí da Julian com a Zoya, com a mãe delas, com
os pais delas, então é muito legal ver tudo isso acontecendo, sabe? E aí, com isso, no final desse 6º episódio, nós temos um grande ponto sobre a Julian, porque o pai do Aki acaba ligando pra ele ali, falando sobre o acontecido, né, que ele tirou o filho dele do armário pra todo mundo ver. E aí ele acaba falando pra ele ficar longe da Julian. Então é outro conflito que eu achei muito legal eles colocarem, né, fazendo essa ligação aí com os pais. Então a gente fica nessa curiosidade pra saber por que que ele não quer que o Aki fique perto da Julian. Eu tenho aí as minhas apostas, eu acho que não é nada demais, nada mirabolante, tipo, a Julian matou uma pessoa. Não, eu acho que possivelmente ela sabe algum segredo do pai do Aki e exatamente por isso que ele não quer que ela esteja perto. Ou pode ser que a Julian tenha fechado algum contrato ou vá fechar algum contrato com alguma empresa que vai prejudicar aí o pai do Aki. Então por isso que ele não quer que eles fiquem juntos, mas eu tô curiosa. Então o final desse 6º episódio pra mim, na verdade, tem vários pontos positivos, porque deixou aí esse gancho gigantesco para os próximos episódios. Então tem muita coisa pra resolver, tem muita coisa ainda pra acontecer, e por isso que eu falo que esse começo foi uma grande introdução. Outra coisa que eu acho extremamente positiva nessa nova Gossip Girl é justamente a forma que eles tratam assuntos importantes de uma forma muito natural na maioria dos casos. Tem um caso específico que eu não achei tão natural assim, mas eu já falo pra vocês. Mas eu adoro a representatividade dessa série, eu adoro a diversidade dessa série, eu adoro que ninguém fica se questionando porque a Julian é careca, sabe? É uma coisa tão simples, mas ninguém fica tentando colocar ela pra baixo por conta disso, sabe? E ela mesma não fica se colocando pra baixo, tipo, eu não sou maravilhosa como as outras meninas, porque ela sabe que ela é maravilhosa. Eu adoro a confiança da Julian, sabe? Ela tem uma vibe, assim, que eu gosto muito. Outra coisa muito positiva também é que a galera não fica se questionando sobre a sexualidade do Max, não fica se questionando sobre a sexualidade do Aki, por exemplo. Eu acho que a própria Audrey, ela lidou com isso muito bem, porque o Aki, ele tá bem confuso, né? Só que agora ele sabe que ele é bissexual, ele acabou falando nesse último episódio, então por isso que eu acho que o personagem pode ter uma ótima construção daqui pra frente. Só que ao mesmo tempo que a série mostra aí tudo isso de uma forma muito natural, acaba mostrando também a realidade, mostrando que a homofobia existe, apesar de ter pessoas mais modernas, pessoas que aceitam mais facilmente. Também tem, por exemplo, o pai do Aki, que meio que esconde ali a sua homofobia, né, falando a clássica frase: como eu posso ser homofóbico se meu filho é gay? Tipo aquela galera que fala: eu não sou racista porque eu tenho uma família que é negro, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Então, a série acaba trazendo todos esses assuntos, assim, que são bem presentes aí no nosso dia a dia, né? Outra coisa que eu gosto bastante é que a série desenvolve os personagens com muita calma e com muita cautela. Eu sei que a galera reclama bastante sobre a Monet e a Luna, que elas não aparecem tanto, mas elas não são as protagonistas, gente, então isso já é de se esperar. Eu acho que são muitos personagens interessantes, são muitas histórias pra contar, pra poucos episódios, então eu acho que a gente tem que ter calma, entendeu? É uma série que sabe muito bem desenvolver personagem, que não joga simplesmente a história aí na sua cara e a gente tem que aceitar e ponto final, sabe? Bom, outras coisas também que eu gosto bastante são as referências da Gossip Girl antiga. Eu acho que eles também fazem isso como uma homenagem e não fica forçado. Eles mostram como os outros personagens foram icônicos, né? Às vezes citando eles, falando da Blair, falando da Serena, da amizade delas, mostrando que ainda influencia alguns jovens. Eu acho isso muito bacana, assim, não esquecer de onde eles vieram, sabe? E claro que eu adorei a participação do Milo, que é o filho da Georgina. Gente, ele é muito filho da Georgina, entendeu? Eu olhei pra ele e eu falei, esse garoto é o filho da Georgina, não tenho nenhuma dúvida disso. Ainda acho que a série pode ter outras participações especiais, sim, até mesmo pessoas bem importantes, mas eu acho que isso mais pra frente. E eu acho muito importante justamente eles construírem esse universo sem ficar ali preso aos personagens antigos, sabe? Porque, por exemplo, se a Blair Waldorf aparece no próximo episódio, ela vai tirar toda a atenção
atenção de qualquer outra história, não tem jeito. Todo mundo vai querer saber da Blair, vai querer saber da Serena, do Chuck, porque um tá ligado no outro, sabe? Então eu apoio sim a ideia deles construírem primeiro esses personagens antes de trazer alguém aí da série antiga, porque com certeza a galera vai quebrar a senhora internet. Outras coisas também que são bem positivas, obviamente, é a trilha sonora, o figurino. Eu acho que a série é muito bonita, assim, visualmente, sabe? Até quando a história não é tão legal assim, a gente olha e fala, caramba, mano, que negócio bonito, sabe? Dá vontade de viver ali. E vamos então aos pontos negativos, que como eu disse pra vocês, são pouquíssimos na minha opinião, tá? Os pontos positivos são muito, muito, muito maiores. Um desses pontos é que a série escolheu os personagens errados para serem os protagonistas. Desculpa aí você que gosta da Zoya, você que gosta do Obi, mas não dá. A Julian também tá aí nesse meio, mas eu acho que ela é a única que consegue ser uma protagonista muito carismática, porque a Zoya não dá. O meu problema com a Zoya, assim, são inúmeros, e eu sinto que a série às vezes não sabe muito bem o que fazer com a personagem, porque cada episódio parece que ela tem uma personalidade diferente. Eu sinto que eu tô conhecendo todos os personagens, entendendo melhor o que cada um deles sente, mas com a Zoya isso não rola. Uma hora ela tá falando assim, ai, Obi, não me abraça perto da Julia, não sei o que, porque ela é minha irmã, e tem todo aquele rolo. Aí no outro dia ela já tá pegando conselhos amorosos, já tá beijando ele na frente da irmã. E aí tem um dia que ela fala, ah, não, eu não quero fazer parte desse mundo dos riquinhos e tal, mas ninguém obriga ela, né? A galera chama ela vai porque ela quer. Se ela bater o pé e falar, não, eu não quero fazer parte desse mundo e ponto final, tudo bem, sabe? Só que ao mesmo tempo, ela sempre demonstrou que é só você dar uma corda pra ela que ela pode ser sim uma bitch, tipo a Julian, tipo as outras personagens. Eu acho que a Zoya, ela acaba se contrariando muito em vários momentos, e uma das coisas que mais me incomoda, não somente nela, mas qualquer personagem nesse estilo, são os tipos de personagem que ele sempre tá certo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, e todo mundo a seu redor que está errando. Eu acho que a partir do momento que a gente tem um personagem que pra ele nunca erra, ele sempre é perfeito, ele está propício a nunca evoluir, entendeu? Ele não vai crescer, porque pra ele tá certo. Um exemplo meio bobo, que é de outra série, que não tem nada a ver, que é The Vampire Diaries, nós temos o personagem Damon Salvatore, que uma galera fica falando, ai Aline, como você pode gostar desse homem? Ai, o Damon fez isso e aquilo. Beleza, eu entendo e eu concordo, só que o Damon, ele é um personagem que ele sempre assumiu quando ele tá errado. Ele fala em inúmeros episódios, eu sou egoísta, eu fiz merda. Ele fala, então ele é mais fácil de evoluir, porque ele sabe onde ele tá errando. A partir do momento que a gente tem uma pessoa que os outros erram e ela não, como que ela vai mudar? Não muda. Ela fica constantemente apontando o dedo pra Julian. Isso me estressa, entendeu? Então, ai, não sei, gente. A Zoya, ela precisa de uma história muito boa, assim, individualmente falando, sem essa pegada de Julian e de Obi, pra gente entender um pouquinho melhor o lado dela, sabe? Fora que eu não acho ela muito carismática, é uma personagem que eu até comentei em uma live que a gente fez no canal Fala Tassi. Eu comentei sobre o fato da Zoya ser muito tensa, ela não é uma personagem engraçada, a gente mal vê essa personagem rindo na série, sabe? Parece que ela sempre tá preocupada com alguma coisa, sempre tá tensa, sempre tá, sabe? Então, os momentos que ela aparece, eu acho normalmente muito chato, eu fico, ai meu Deus, que isso? E ela e o Obi como um casal, eu também acho ruim, eu acho extremamente sem sal, os dois não combinam, não tem química nenhuma. O Obi é outro personagem que eu acho chatíssimo, e é outro cara que a gente não entende qual que é a dele, a gente não entende o que o personagem tá passando. Eu acho que depois desse 6º episódio, a série conseguiu mostrar um pouquinho mais o lado dele, mas da Zoya ainda não. Eu ainda acho que ela é uma personagem que muda de personalidade constantemente, e isso me incomoda. Até mesmo o Aki, que é esse personagem mais quietinho, mais fofinho, a gente já conhece, a gente sabe que ele é quietinho, ele gosta de ver o lado positivo das coisas. Ainda acho que ele precisa fazer um barraco e se impor mais em alguns momentos, mas é a personalidade dele, entende? Em relação ao casal Zoya e Obi, eu nunca vi amor ali, eu nunca vi nada assim, química, nada. Parece que foi um relacionamento que começou por fogo de palha mesmo, sabe? O famoso fogo no
Pensa comigo, o Obi, ele está há anos ali vivendo com os mesmos amigos, com a mesma namorada, vivendo a mesma vida. Ele mesmo fala que a Julian, ela mudou bastante e tudo mais. Ele faz ali as suas manifestações e queria uma companhia. E aí acaba aparecendo a Zoya, né? Uma menina nova, uma certa novidade, uma garota que tem os mesmos pensamentos que ele. Então eu acho que ele não raciocinou direito, ele não gosta dela, mas ele foi por isso, sabe? Pelo fogo de palha mesmo, por se identificar com ela. E aí ele começou a ver defeito na Julian e tudo mais. Eu não quero que o Obi fique com nenhuma das duas. Eu não gosto de ver duas irmãs brigando por conta de macho. Porém, se for pra escolher, eu acho que ele e a Julian têm muito mais química. Meu cachorro concorda. E um ponto positivo é que a Julian é uma personagem muito madura, porém, isso também se enquadra nos pontos negativos, porque às vezes eu quero que ela seja imatura. Olha só, a gente nunca tá feliz com nada, né? Eu acho que ela precisa se impor mais em alguns momentos, e eu concordo dela ser super madura e super maravilhosa, mas a gente quer conflito. Então por isso que eu acabei gostando dela se aproximando do Obi ali no final e, tipo, assumindo que realmente gosta dele, sabe? Porque eu acho que ela tava aceitando as coisas muito facilmente. Mano, se coloca no lugar dela, a irmã dela chegou, ficou com o namorado dela, a vida dela mudou completamente depois disso e ela tem que ficar aceitando a irmã com o namorado e sendo madura e falando, não, tudo bem, vou superar. Não, cara. Pode reparar que desde que a Zoya chegou, a Julian só tem se ferrado. Só isso, mas eu acho que em poucos episódios também ela cresceu bastante, assim, se você comparar a Julian do primeiro episódio e desse 6º episódio, você vê que ela tá diferente, então talvez ter terminado com o Obi e tudo que aconteceu realmente abriu os olhos dela pra quem ela queria ser no futuro, e eu também acho isso extremamente positivo, porém, em alguns momentos eu ainda quero que a Julian faça um barraco, faça uma maldadezinha ali, uma coisinha ali, eu vou passar pano, com certeza. Ela é uma personagem muito carismática, ela é uma personagem maravilhosa, e pra mim ela é uma excelente protagonista, ao contrário da Zoya. Desculpa quem gosta dela. Um ponto positivo que eu falei pra vocês é que a série é bem moderna e tudo mais, e fala de assuntos importantes de uma forma natural, porém tem um episódio que isso não acontece, que foi quando a Julian, ela fez aquele discurso sobre bullying. Eu entendo, o discurso é super coerente, mas eu acho que não foi coerente com aquele momento, ficou extremamente forçado, a ponto de me dar vergonha alheia, e eu não gostaria que isso acontecesse, sabe? Porque a série até então tinha mostrado justamente as coisas de uma forma muito natural, coisa que não aconteceu nesse episódio e eu não gostei. Tanto que é o episódio que eu menos gosto, porque a série acabou fazendo um puta mistério sobre o segredo da Zoya, e aí quando a gente viu, não era nada demais, sabe? Então eu fiquei bem desapontada, e por isso que eu não tô criando tanta expectativa sobre o que o pai do Aki quer com a Julian, ou o que ele não quer no caso, né? Eu só vou deixar as coisas rolarem aí, porque esse segredo da Zoya me decepcionou bastante, e aí entra como outro ponto negativo, na minha opinião. E por fim, um ponto negativo pra mim, que eu sei que muita gente não vai concordar, mas tudo bem, é em relação a Monet e a Luna, não sobre elas não aparecerem tanto, porque elas não são protagonistas, e eu já sabia que isso ia acontecer. Eu acho que tudo no seu tempo, eu acho que ainda vai chegar o momento das duas brilhar, sabe? Porém, assim, eu entendo que é o trabalho delas e tudo mais, porém, gente, às vezes elas falam demais de redes sociais e é o tempo todo. Isso começa a me encher o saco, porque isso me enche o saco na vida real, entendeu? Então é uma coisa pessoal minha. Quando a galera começa a falar muito de números de Instagram, número de inscrito no YouTube, visualização, não sei o que, eu começo a me irritar, por mais que seja meu trabalho, chega uma hora que cansa. E talvez seja justamente por ser meu trabalho que isso me enche o saco na série, entendeu? Porque eu quero problemas reais, não somente essa coisa virtual. Então a gente não sabe muito sobre a Monet e a Luna, porque elas sempre estão falando sobre imagem, sobre redes sociais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então tá faltando aí algum conflito maior com elas
fora o mundo virtual, entendeu? E é por isso eu acho que eu gosto tanto da história da Audrey, da história do Max, porque são coisas que vai além desse mundo virtual, entendeu? São problemas reais, como eu já disse pra vocês. Mas ao mesmo tempo eu entendo eles fazerem isso das redes sociais constantemente, e aí acabaram colocando na Luna e na Monet porque é um espelho do que a gente vive hoje em dia. Então, ao mesmo tempo que isso me incomoda em alguns pontos, eu entendo. E eu sei que eles vão continuar fazendo isso, porque de fato eles estão mostrando como é a nossa vida hoje em dia, né? Muita gente só pensa em redes sociais, muita gente fica comparando números e você tem que ter mais visualização e sua visualização caiu. Gente, isso me dá uma puta crise de ansiedade que vocês não têm noção. Então, eu assisto série pra fugir um pouquinho da minha realidade, entendeu? Mas enfim, comenta aqui embaixo quais são os pontos positivos e os pontos negativos aí na sua opinião, tá bom? Claro que esse vídeo é baseado na minha opinião. Se você é apaixonado pela Zoya, acha ela a melhor personagem, incrível e perfeita e odeia a Julia, tudo bem, né? Vai magoar meu coração. Mas eu acho que a Julia é maravilhosa, a Audrey também, o Max também. E eu tô amando muito a Kate do fundo do meu coração. Mas enfim, se você pensa diferente, vida que segue. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vai dando aquele like maroto aí, que me ajuda e muito. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Se você quiser mais vídeos de Gossip Girl, não esquece de dar aquele like maroto aí pra eu entender que você quer mesmo e comenta bastante aqui embaixo, tá bom? Vídeo semanal não, tá? Só esses vídeos aí separados, um vídeo de teoria, quem sabe, não é mesmo? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!